Olá, amante do terror. Você, que já é meio antigo aqui no canal, sabe que eu já fiz um vídeo sobre o SCP-3812. Só que, se você já leu sobre o SCP-3812 com atenção, diferente de mim, você sabe que aquele vídeo é um erro em si. Eu deixei muita coisa passar, quase tudo na verdade. Errei em muitas coisas e só foquei nos poderes que ele supostamente tinha e não no que ele era de verdade. Mas eu estou aqui para me redimir e fazer um vídeo mais completo sobre esse SCP. Para começarmos a entender o SCP-3812, primeiramente a gente precisa entender a teoria do Dr. Scranton, a teoria das pilhas narrativas. Se você já ouviu falar nisso, provavelmente já se perguntou o que seriam as tais pilhas, e quando foi pesquisar, se deparou com textos enormes e confusos, mas eu estou aqui para te explicar. Essa teoria do Scranton revela que todas as realidades, e não só as realidades, mas todas as linhas do tempo, dimensões, universos em si, são narrativas. Uma narrativa é basicamente uma história, um começo, meio e fim. O passado é o início da história, o presente é o meio e a destruição total de tudo é o fim. As pilhas narrativas seriam como um ranking de universos, uns sendo superiores a outros. Por exemplo, quando você assiste um seriado, aquele seriado é de uma pilha narrativa inferior à nossa, uma ficção. Pois nós criamos aquele universo e nós podemos manipular aquele universo ou simplesmente fazê-lo acabar. E se existe um seriado dentro desse seriado, esse vai ser ainda mais inferior ao que criamos, podendo ser criado, manipulado ou destruído pelo universo que nós criamos. E nisso vai descendo as pilhas narrativas até que chegue em um abismo onde não há mais nada. E mesmo que haja um multiverso, se esse estiver em uma pilha narrativa inferior, não passa de mera ficção. Se o autor quiser, ele detona o multiverso como se não fosse nada, pois ele está em uma pilha narrativa superior. Isso vale para cima também. A nossa realidade pode ser simplesmente uma ficção na visão de alguém superior a nós, nos assistindo o tempo inteiro sem que façamos a menor ideia. Podemos ser algum tipo de show na televisão de algo acima da nossa pilha narrativa, e esse algo superior pode ser apenas ficção na visão de algo mais superior ainda, e isso até chegar em um topo. Esse topo hipotético seria a camada suprema, onde não há seres que estão acima dos que estão nessa pilha narrativa, a menos que surja outra, e se as pilhas narrativas tiverem a capacidade de se multiplicar, então nunca existiu realmente um topo, ou o topo que existe é só temporário. Dito isso, agora sim podemos falar do SCP-3812. Ele era apenas um humano comum chamado Sam Howell, que especula-se ter morrido em 1996, e o SCP-3812 foi visto saindo da sua cova. Agora, não se sabe se o SCP-3812 é o Sam Howell ou algo surgido a partir do corpo de Sam Howell, que tem as lembranças, memórias e personalidade, mas que não é ele. Afinal, ele muda de forma praticamente a todo momento e já nem sabe mais como era antes de morrer. A Fundação aceitou que conter esse SCP é impossível, afinal, ele é um exímio dobrador da realidade. Então, qualquer tentativa que a Fundação fizesse de tentar contê-lo é inútil. Afinal, essas tentativas podem ser facilmente apagadas da realidade como se nunca tivessem nem existido. A tarefa de localizar ele já é algo muito difícil, porque ele pode estar em qualquer lugar do mundo, e até em dois ao mesmo tempo. Para tentar localizar, a Fundação usa o sistema de Hume que o Dr. Scranton criou para localização e neutralização dos dobradores da realidade. O Hume é um número, um valor, e esse valor é baseado na força da realidade de um local. É um conceito difícil de entender, mas a analogia que normalmente usam é: pense no universo como um deserto e a realidade como a areia. Quanto mais areia em uma parte do deserto, maior é o valor de Hume, que no caso é a força de realidade. Se alguém mexer nessa areia, o valor de Hume vai ser alterado, e assim deixando um rastro. Geralmente os dobradores da realidade emitem um nível de Hume muito mais alto que o comum, e isso revela a sua localização. E para que a Fundação consiga neutralizar os tais dobradores, eles usam as âncoras de realidade Scranton, ou SRA, que são máquinas produzidas pelo Scranton que mantêm o nível de Hume em um valor constante, assim impedindo que a realidade seja alterada e garantindo que o dobrador fique impotente.
Para calcular o valor de Hume, a Fundação criou 2 dimensões de bolso minúsculas, que teriam uma âncora em cada, que as deixaria com o valor de Hume constante, que serviria como uma linha de base, uma tendo um valor de Hume mínimo e a outra um máximo, no caso, 0 e 100, nessa ordem. E através dessas linhas de base que o valor de Hume pode ser calculado. E geralmente é bem preciso, já que nada ultrapassa essas linhas. Eles já conseguiram calcular o valor de Hume de seres que poderiam ser considerados deuses. Porém, infelizmente, SCP-3812 simplesmente não pode ser localizado pelo valor Hume. Sim, ele é localizado através das mudanças da realidade que ele faz, porém, o Hume dele em si não pode ser calculado. Pensaram em 3 possíveis cenários. Ou o valor de Hume dele é muito baixo para ser detectado, com um valor abaixo de 0, ou é um valor muito alto, acima de 100, ou a opção mais plausível, ele simplesmente não pode ser medido com o Hume. O SCP-3812 foi diagnosticado com esquizofrenia e paranoia, porque apesar de ele ser uma entidade cósmica, ainda tem a mente de um humano, o que é bom para a Fundação, porque as alterações que ele faz, ou fazia, eram somente locais. Então ele não sabia o que estava acontecendo e nem o que era capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo isso era um problema, porque ele é mais que um manipulador da realidade. E isso, combinado com a sua confusão, fazia com que tudo ao seu redor se adequasse a essa confusão. Simplificando, a história se adequa à sua mente. Em uma entrevista com o Dr. Kent, ele mesmo disse que sabia de tudo o que está acontecendo, o que aconteceu, o que iria acontecer e tudo o que poderia acontecer, sabendo de tudo o que seria perguntado e sabendo que ele não poderia ser ajudado pelo Dr. Kent. Ele sabe de tudo como se fosse uma história, e é por isso que ele estava ficando louco. Porque imagina só você saber que absolutamente tudo o que você conhece foi criado por um ser superior a você como uma história em quadrinhos. E pior, que agora você é superior a ele. Foi exatamente isso que aconteceu com o SCP-3812, pois ele não é só um manipulador da realidade. Ele vai muito além. Ele consegue manipular todos os aspectos conhecidos e desconhecidos da narrativa. Isso vai muito além do que simplesmente dobrar a realidade. Ele é como se fosse o autor da história. Um ótimo exemplo disso é que um conceito que existia até 1980 simplesmente não existe mais. SCP-3812 apagou um conceito da existência como você apaga um texto no bloco de notas. E não só isso, como apagou esse mesmo conceito da mente de todos os seres sencientes. Assim, não dando para saber nem que o conceito era esse. Só sabemos que ele existia por causa de pistas vagas. Ele foi o responsável pela criação da SCP-239, que surgiu dos restos de um SCP desconhecido que foi destruído pelo SCP-3812. Fora as constantes alterações na realidade que ele faz de forma totalmente aleatória. A identidade antiga dele, o Sam Howell, era simplesmente um ser humano comum, como todos sabemos. Só que ele teve o azar de ser o escolhido de Ben para um experimento interessante. Ben, chamado pelo SCP-3812 de Ele, é aquele quem criou as leis do universo que formam a narrativa da realidade, o autor do universo, e foi ele quem criou o SCP-3812. Esse SCP foi um experimento do Ben para criar um ser que superasse tudo o que o superasse. Assim, ele poderia descobrir se existia ou não um topo para as pilhas narrativas acima dele. Porém, algo que ele não esperava é que no momento em que ele fizesse um ser que superasse absolutamente tudo, ele superaria até a si próprio. Então, ele acabou criando um paradoxo. E desse paradoxo surgiu um ser que constantemente transcende tudo o que possa parecer uma limitação. Ele já transcendeu a realidade, o tempo e até a própria narrativa, e constantemente transcendeu até o ponto que está acima do seu próprio criador. Como ele mesmo disse, Ben já está abaixo dele. Só que a sua mente ainda era de um ser humano, e por ele transcender tantas narrativas,
ele acabou enlouquecendo, pois o cérebro humano não foi feito para aguentar tantas informações de uma vez, e sem um conhecimento do que ele era, ele se limitou a mudanças locais, e tudo o que ele não entendia era automaticamente modificado para que ele começasse a entender. Então, provavelmente, muitos outros conceitos do passado foram simplesmente apagados e não sabemos. Entre os eventos que o SCP-3812 já criou, um evento de classe XK foi o pior deles, e foi o decisivo também. Basicamente, o fim do mundo. Ele começou a causar catástrofes em escala global, como a seca do oceano, a destruição da atmosfera, dizimação aleatória de populações, libertação de entidades, dentre muitas outras coisas piores. Porém, aparentemente o SCP-3812 acabou desenvolvendo uma dupla personalidade, que se manifestou como um segundo SCP-3812. Uma parte só queria o caos e a outra queria a paz. A que queria o caos decidiu destruir a narrativa que Ben teria criado para que pudesse se vingar por ter sido tirado do seu descanso eterno para fazer parte do jogo dele. Mas a outra parte lhe convenceu que destruir tudo não adiantaria nada, pois era somente uma de infinitas narrativas, espalhadas de maneira aleatória em uma hierarquia aparentemente infinita. Então seria melhor eles irem subindo em direção ao topo para que pudessem se libertar, transcendendo tudo e todos, até que mais nada possa os machucar. Quando concordaram, eles fizeram tudo voltar ao que era antes de ser destruído, e foram seguindo em direção ao topo, conseguindo ver até mesmo nós, que estamos vendo essa incrível história. E atualmente, SCP-3812 é algo parecido com uma estrela de muitas pontas com uma luz branca e púrpura que flutua no Oceano Pacífico Sul, imóvel e imutável. Modificações na realidade continuam acontecendo, mas nada tão grandioso como antes, o que implica que agora ele existe em milhares, milhões, bilhões, quiçá trilhões de realidades ao mesmo tempo, em várias narrativas ao mesmo tempo, superando tudo o que o supera, transcendendo a absolutamente tudo. Assim, Rei Escarlate é poderoso, muito poderoso, não tenha dúvidas disso. Mas ainda assim não é como se ele fosse equivalente a um ser que consegue superar diversas narrativas infinitamente, que consegue transcender a qualquer coisa que esteja acima dele. Lamento, mas SCP-3812 está muito além do Rei Escarlate, dos Irmãos Morte e até me arrisco a dizer, de Qliphoth e Sephiroth.